Que este Natal fortaleça em nosso coração a certeza da presença e do cuidado de Deus em nossa vida. Ao concluirmos o estudo do livro de Deuteronômios, nós percebemos que Moisés tornou-se o personagem central desse livro, porque Deus revelou através da vida do ministério de Moisés o seu caráter de salvação, de poder e de graça em favor dos seus filhos. Quando nós lemos a história de Moisés, e nós percebemos que durante 40 anos ele guiou o povo de Israel desde o Êxodo até a entrada de Canaã, nós ficamos surpresos quando no capítulo 31, ao iniciar o seu último discurso, ele anunciou: o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Como assim? O que acontecera? Moisés estivera sempre com o povo, e agora Deus anuncia que ele não entraria na terra prometida. O que acontecera? Para entendermos o contexto desse momento histórico, nós precisamos analisar a história de Israel desde Êxodo até Números, principalmente no capítulo 20. Durante a peregrinação no deserto, Deus manifestara a sua graça para com Israel, provendo-lhes água onde quer que eles estivessem. No início da peregrinação, por exemplo, em Êxodo 17, eles se rebelaram contra Deus em Refidim, porque faltara água. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, fira a rocha, e eu farei com que dela flua água. E assim aconteceu. Durante todo o jornadear no deserto, aonde eles acampavam, Deus providenciava que saísse água da rocha. No dizer do apóstolo São Paulo, Cristo é quem os acompanhava no deserto. E ele diz: beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Assim, a presença de Deus é que lhes provia água a cada dia. Porém, quando chegaram próximos à entrada de Canaã, em número 20, no deserto de Zim, nos é dito que novamente faltou água, mas acima de tudo faltou fé. E novamente eles se rebelaram contra Moisés e contra Arão. E disseram: vocês nos trouxeram a este mau lugar, nos tiraram do Egito e nos trouxeram até aqui. Eles até se esqueceram de que era Deus que os guiara, e os guiara prometendo a terra de Canaã. Moisés e Arão se entristeceram muito, se colocaram à porta da tenda da congregação e oraram ao Senhor. E Deus lhes disse: fiquem tranquilos. A glória de Deus se manifestou e Deus disse: fale a rocha, irá sair água dela. Não precisa nem bater na rocha mais, só fale. E eles verão o meu poder manifestado através da água que irá sair dela. Porém, era tal o clima de rebelião contra Moisés e Arão, que agora o velho patriarca, cansado, exausto, diante de uma rebelião que aumentava a cada instante, Moisés se ira, ele toma do seu cajado e fere por 2 vezes a rocha. Naquele momento, simplesmente nada poderia ter acontecido. Era um homem batendo na rocha. Porém, é interessante que Deus não desautorizou Moisés diante do povo de Israel. Ele não queria que ele perdesse a liderança. E assim, Deus fez com que saísse água da rocha. Porém, ele chamou à parte Arão e Moisés e lhes disse: olha, vocês não foram fiéis a mim. Vocês, diante de um povo rebelde, vocês se iraram e se esqueceram de que somente eu poderia prover a água da rocha. E agora isso vai ter um resultado. E Deus disse então a Moisés: Moisés, visto que não cresces em mim e não me obedecestes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo nessa terra.
você não me glorificou diante do povo de Israel. Foi uma ação sua. Qual havia sido o pecado de Moisés? No final de Deuteronômios, no final da história de Moisés, nós lemos o seguinte: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Ele era um servo fiel do Senhor. Porém, naquele momento de indignação, de zelo, ele havia cometido um erro. Qual havia sido o pecado de Moisés? A lição destaca alguns pontos. O primeiro erro dele foi tentar ocupar o lugar de Deus diante do povo. Ele tentou tomar em suas mãos a solução do problema, da rebelião do povo contra Deus. Ainda hoje, os líderes que são indicados por Deus para cuidar do povo de Deus precisam cuidar, porque todo poder emana do Senhor e nós devemos ser dependentes dele. O segundo erro de Moisés é que ele não creu no Senhor. Faltou-lhe fé para obedecer ordens específicas do Senhor. Antes, Deus havia determinado que ele batesse na rocha, lá no início, no Êxodo. Porém, agora, Deus determinara que ele apenas falasse à rocha. Se Moisés tivesse mantido a calma e feito conforme Deus lhe ordenara, o nome do Senhor teria sido glorificado. Assim, Moisés cometeu um terceiro erro. Ele falhou em glorificar, em santificar o nome do Senhor diante dos filhos de Israel. Assim é que o Senhor, depois de Moisés concluir o seu último discurso, deu-lhe uma ordem. E Deus lhe disse: Moisés, faça o seguinte, suba ao Monte Nebo, e ali eu te mostrarei a terra que eu darei ao povo de Israel como herança. E Deus disse a ele três coisas: verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, morrerás ali no monte. Superficialmente, pode nos parecer que o julgamento de Deus, a penalidade imposta a Moisés, haja sido extrema, muito severa. E, na verdade, Moisés teve uma prova severa. Ele tinha agora que separar-se do povo ao qual ele amava e a quem havia conduzido durante 40 anos no deserto. Depois de chegar tão longe, a entrada de Canaã, ele não veria o cumprimento da promessa. Mas o que aconteceu a seguir na história de Moisés nos mostra algumas coisas. O amor perdoador de Deus para com seus filhos, mesmo quando eles erram. Nós somos salvos pela fé, pela confiança, pelo relacionamento que temos para com o Senhor. E não por nossas imperfeições, por nossos atos, por melhores que eles sejam. Nós podemos observar na história de Moisés como a justiça, a graça e a misericórdia de Deus se encontram quando ele avalia e julga os seus filhos. E assim, Deus tinha planos melhores para o seu fiel servo. E ele cumpriria para com ele as promessas da aliança. Assim é que Moisés, que havia já aprendido a confiar no Senhor, percebeu o seu erro, confiou a sua vida nas mãos de Deus, cumpriu a determinação do Senhor e subiu ao Monte Nebo. Antes, ele apresentou Josué ao povo e disse: Josué foi nomeado pelo Senhor para me substituir. Seja forte e corajoso, porque o Senhor será contigo. É interessante que em Deuteronômio capítulo 34, versos 1 e 4, nós vemos o seguinte: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra. E aí vem uma descrição da terra. E disse-lhe o Senhor: essa é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás entrar lá. Quando nós observamos o Cântico de Moisés no capítulo 32, e nós lemos a bênção de Moisés no capítulo 33 de Deuteronômio,
nós percebemos que o Senhor deu ali a Moisés uma visão sobrenatural, extraordinária, de toda a história do povo de Israel nos anos seguintes. O que ocorreria com as tribos de Israel, o que ocorreria com eles quando entrassem na terra prometida. Assim é que em Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6, nós lemos o seguinte: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até o dia de hoje o lugar da sua sepultura. O Senhor o sepultou num lugar oculto para que ali não se tornasse um lugar de veneração. O que nos impressiona é que no Novo Testamento, Moisés reaparece agora no Monte da Transfiguração ao lado de Elias junto a Jesus. Como assim? Bom, a Bíblia é a sua própria intérprete. Quando nós lemos no livro de Judas, no verso 9, nós percebemos que o arcanjo Miguel, que é o nome aplicado para Cristo no Velho Testamento, no Antigo Testamento, veio para ressuscitar Moisés após a sua morte e seu sepultamento. Judas diz que Satanás tentou contender com o Senhor, dizendo que Moisés não tinha direito à vida eterna, a ser ressuscitado, porque ele era um pecador, ele havia errado. Porém, o inimigo de Deus foi repreendido. E Moisés foi ressuscitado e levado pelo Senhor para os céus. Agora, perfeito, justo e glorificado. É interessante que nós percebemos na história de Moisés algumas coisas impressionantes. O próprio Novo Testamento nos apresenta Moisés como o primeiro exemplo conhecido na Bíblia de ressurreição dos mortos. Enoque e Elias foram levados para o céu, transladados vivos, sem conhecer a morte. Porém, Moisés foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E mais, Moisés é um exemplo de salvação pela fé. O primeiro ser humano pecador ressuscitado dentre os mortos. Conquanto tenha sido imperfeito, ele foi ressuscitado e levado para o céu. Cristo um dia viria para morrer na cruz. Ressuscitaria com uma garantia da vida eterna para os seus filhos. Então, a experiência de Moisés nos mostra a abrangência imensa do plano da redenção, desde os dias do Velho Testamento. Assim também, quando Cristo retornar a essa terra, aqueles que dormirem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Nós não sabemos quanto tempo Moisés passou da sepultura, mas isso não fez diferença, porque ele ressuscitou não para herdar a Canaã terrena, mas para herdar a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Assim, aqueles que amam e temem a Deus têm a promessa da ressurreição na segunda vinda de Jesus. Se morrermos aqui antes da vinda de Cristo, ao abrirmos os nossos olhos, o primeiro evento que veremos será a volta de Jesus. Assim, nós temos na história, na vida de Moisés, de modo claro, de que não foi um castigo, foi uma bênção o descanso à morte de Moisés. Ele ressuscitou para a vida eterna. No Monte da Transfiguração, Moisés veio para anunciar o reino de Cristo. Assim é que você e eu estamos aguardando hoje a volta do Senhor Jesus. E nesse Natal, nós temos de Deus a promessa de que, se formos fiéis, se amarmos e temermos a Deus, um dia, após a segunda vinda de Cristo, nós, junto com todos os remidos de todas as eras, junto ao trono de Deus, cantaremos aquilo que a Bíblia chama de o Cântico de Moisés, o Cântico dos Salvos nos céus. Feliz Natal, que Deus nos abençoe, nos inspire e nos anime com a esperança da vida eterna.